Esse vídeo não expressa posicionamento político. Sou apenas um professorinho latino-americano ensinando na internet. Sabe quando você mente no currículo? Falando que você sabe falar inglês, coloca sempre um nível um pouquinho acima do que você realmente fala, e aí chega na hora H, se dá aquela escorregada. Pois bem, saiba que isso não é exclusividade sua. Alguns famosos já passaram por isso, e hoje a gente vai ver alguns momentos dessas pessoas que acabaram parando na internet. Então vamos começar com ela, que marcou uma geração inteira com uma entrevista icônica com Justin Bieber. Ela fala que Love Justin. Isso é um vício que nós brasileiros temos com a nossa própria linguagem. A gente fala português assim, e eu tava lá, e então. Outra coisa também que ela faz aqui é acrescentar uma vogal no final das palavras. A palavra love, esse som de V no inglês, apesar de ter um E, né, depois, love, L-O-V-E, a gente não pronuncia esse E, a gente fala love, como se fosse um E mudo. Olha lá, ela fala Your music is the number one in Brazil. A única coisa aqui que eu chamaria atenção é o fato dela ter falado music. Então, certo é music. Music. Did you imagine that it will happen with you someday? É aquilo que eu falei, o vício de colocar a vogal em todas as palavras. Bom, eu fiquei sabendo que a Sabrina Sato tem estudado inglês como professora particular ou como professor particular, que o inglês dela evoluiu muito. Próxima pessoa aqui é a nossa antiga presidente ou presidenta Dilma, num congresso ali na ONU, onde ela está respondendo perguntas em inglês feitas por jornalistas internacionais, pela imprensa internacional. If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Ela fala com uma pronúncia e uma entonação bem abrasileirada, mas aqui ela falou perfeitamente, tanto é que o cara entende. Ele fala very good, excellent. Provavelmente a Dilma começou a estudar inglês já com uma idade um pouco mais avançada, porque quando isso acontece, esses vícios de linguagem eles ficam muito mais salientes. Mas isso não quer dizer que depois de velho você não consiga falar com uma sonoridade muito próxima de um estrangeiro. So does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? Não. Aqui em defesa da Dilma Rousseff, os jornalistas da imprensa internacional são de vários países, provavelmente aqui países da Europa também, da Ásia. Tem ali nas perguntas um sotaque muito forte. Eu entendi o que o cara falou, o que os dois caras falaram, mas é difícil, é um level bem advanced assim, para você entender. Tem até a própria questão do áudio ali, do microfone que eles estão usando, que fica chiando muito. Bom, mas no final do vídeo, a gente vê que o segundo jornalista, ele começa a fazer as perguntas bem pausadamente, né? E tudo me leva a crer que ela entendeu o que o cara falou. Só que na hora de responder, ela meteu um não. Tipo, beleza, entendi, listening tá em dia. Na hora de responder, ela não. A gente tem aqui também o Ciro Gomes falando inglês. E ele tá falando aqui sobre coisas extremamente técnicas, ele tá falando de uns assuntos jurídicos. É um tipo de assunto que exige muito conhecimento técnico. And he diz, but you will not me. Why? Eu já passei por isso. Quando você não tem um domínio completo e você vai tentando falar inglês, você vai falando, você vai soltando, vai tentando se virar, às vezes você acaba misturando o inglês com o português. E aí você fala, and he diz, igual ele faz aqui, and he diz. Mas aí em determinado momento ele solta uma frase genial que é I could imagine that Lula could send me to fala, I could imagine that Lula could send me to PQP. Tipo, ele cara, eu não sei se ele fez de propósito, se ele fez na zoeira, mas ficou muito bom. O Joel Santana, clássico. Virou até garoto propaganda da Head & Shoulders. Obviamente que ele tá no nível básico aqui, e não fazia tanto tempo que ele tinha assumido
a seleção da África do Sul. Vamos pensar que é um senhor de idade, um cara com uma certa idade, que foi para um país estrangeiro para ele treinar a seleção e ele tem que aprender a língua rápido. Cara, uma situação de pressão. Dá pra perceber que ele tava fazendo aula aqui, eu já vou falar por quê. A primeira vez que ele é colocado na parede pra dar entrevista em inglês, ele não foge, cara. O bicho é brabo, mano. Ele vai, não pede ajuda de nenhum tipo de tradutor ou intérprete, segura a bronca e tenta resolver a coisa ele mesmo. Cara, sério, assim, João Santana mora no meu coração. Saudi África. Play same. Play same. Ele queria dizer que foi um jogo de igual para igual, né? E por que eu falo que ele provavelmente estava tendo aula de inglês ali? Ele usa aqui uma estrutura que é uma estrutura usada para falar de como você fez algo, de métodos. Já é uma estrutura ali para um upper basic intermediate, né? Que a gente usa o by e o ing. Olha só. Control the match by keep playing the left, the right. Quer dizer, I controlled, né, no passado, the match, by playing in the left and the right. Cara, isso é uma ousadia deste homem. Eu gostei bastante de ver ele falando isso, sabe? Me surpreendeu bastante. Então você vê que ele vai ter um sotaque muito forte. O sotaque dele já é forte falando português. Ele é muito regionalista, usa muito termo, muita expressão, muita gíria carioca. Olha, eu mesmo já passei vergonha pra caramba tentando falar inglês quando eu tava aprendendo. Só que a diferença é que não tinha ninguém da TV me filmando ou alguém com o celular na mão pra postar na internet, né? É normal, cara, isso acontece com todo mundo. A gente tem que aprender com essas situações e mirar no próximo passo. Vai!